Olá, sou Carlos Macorda, estou aqui no Instituto Jesus Cristo em São José dos Campos. Está na hora para mais uma leitura do livro Tudo para Ele, escrito na realidade, Oswald Chambers e sua esposa. É dia 17 de outubro e o assunto dessa leitura é a base para obras maiores. Vos digo que aquele que crê em mim, outras obras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. João 14, 12. Eu queria ler esse texto de João 14 que fala algo sobre essas obras que nós podemos também realizar se a gente crer em Cristo Jesus. O Felipe, um dos discípulos, estava com Jesus e ele não entendeu o que Jesus estava dizendo. Então Jesus disse assim, disse Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Essa leitura é incrivelmente importante para quem quer viver realmente nessa união com Jesus Cristo. Então vamos ouvir o que ele fala sobre a base das obras maiores. A oração não nos equipa para obras maiores. A oração é a obra maior. Ainda assim, pensamos nela como um exercício da razão e de nossas melhores capacidades e que ela simplesmente nos prepara para a obra de Deus. Nos ensinamentos de Jesus Cristo, a oração é a obra do milagre da redenção em mim, que produz o milagre da redenção em outros, pelo poder de Deus. O modo de o fruto permanecer firme é por meio da oração. Mas lembre-se de que é oração alicerçada na agonia de Cristo na redenção, não em minha própria agonia. Devemos nos dirigir a Deus como seus filhos, porque somente um filho tem suas orações respondidas. Um sábio não as tem. A oração é a batalha e não faz diferença onde você está. Muito embora Deus possa mudar as circunstâncias ao seu redor, a sua obrigação é orar. Nunca se permita este pensamento, não sou útil onde eu estou. Pois você certamente não pode ser usado onde ainda nem foi colocado. Onde quer que Deus o tenha colocado, e sejam quais forem as circunstâncias, você deve buscá-lo, oferecendo continuamente orações a Ele. E Jesus promete, e tudo quanto pedires em meu nome, isso farei. João 14, 13. Ainda assim, recusamo-nos a orar, a menos que isso nos estremeça e nos empolgue. E essa é a forma mais intensa do egoísmo espiritual. Devemos aprender a trabalhar de acordo com a direção de Deus. E Ele nos diz para orarmos. Rogai, pois, ao Senhor da seara
que mande trabalhadores para a sua seara. Mateus 9:38. Não há nada de emocionante na obra de uma pessoa diligente, mas é uma pessoa diligente que torna as ideias dos gênios possíveis. E é o trabalho do santo que torna possível as ideias de seu Senhor. Quando você labuta em oração, da perspectiva de Deus sempre há resultados. Que perplexidade será ver, quando o véu for finalmente retirado, todas as almas que foram colhidas por você, simplesmente porque você habituou-se a seguir as ordens de Jesus. Sinceramente, é difícil ler isso e compreender como é sério o que ele está dizendo. Eu estou casado com a minha esposa, Pamela, há mais de 54 anos. E tudo que deu certo no nosso casamento estava na base de um diálogo entre eu e ela na presença de Deus. O que fez as obras da família McCord, do casamento de eu e Pamela, ela foi uma longa conversa, uma maneira de nunca desligar eu dela e ela comigo. Parece uma coisa incrível, mas pensando em 54 anos de um diálogo diário entre eu e Pamela, eu digo para muitas pessoas no aconselhamento hoje em dia que um casamento é uma longa conversa. Agora, o pai e o filho tinham uma longa conversa desde a eternidade passada sobre a crucificação, sobre tirar o pecado do mundo. E eles estavam unidos todo dia nesse projeto de salvar a humanidade, salvar eu e você. Quando você está tentando entrar nesse trabalho de Deus, você tem que orar todo dia. Da mesma forma que você fala com sua esposa, seu marido, para manter tudo em dia. E quando ele fala, quando vocês oram, eu vou ouvir e vou fazer, porque ele conhece você. E você conhece ele. Você conhece o Pai, o Espírito Santo. Essa união é o que faz a obra aparecer. Não é seu esforço, não é sua inteligência, é esse relacionamento todo dia. Então, todo dia tem que orar. Tem que falar com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Faz parte e você vai orar. E aí você vai receber as respostas. Mas tem muitas coisas que vão acontecer que você não vai nem perceber. Mas se você orar todo dia e viver nesse longa conversa com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você vai ver que quantas coisas boas aconteceram. Pelo menos isso é a maneira que eu penso sobre o que ele estava dizendo aqui. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia.